Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje a palavra que o Senhor vai ministrar nas nossas vidas é sobre a vida de Judas. E ele vai estar fazendo uma comparação entre a vida de Judas e o nosso comportamento mediante a tudo que ele tem ministrado nas nossas vidas. O título da pregação é A Degradante Traição de Judas e o Falso Remanescente. Porque para Judas chegar até o momento dele trair a Cristo foi um processo. E Deus diz que o processo pelo qual Judas passou, se nós não mudarmos o rumo das nossas vidas, nós vamos chegar ao mesmo ponto que ele chegou de trair a Cristo e nós seremos esse falso remanescente. Todos os escritos que eu peguei foi do livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 76. E diz o seguinte, a Ellen White diz: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse, no caso a traição a Cristo. Alimentara um mau espírito de avareza até que se lhe tornara o motivo dominante na vida. O amor a Mamon sobrepujara o amor de Cristo. Aqui fala que Judas nem sempre foi essa pessoa que tinha essa disposição no coração de trair a Cristo. Mas qual foi o problema dele? Ele alimentou o pecado. No caso dele era a avareza. E fala que depois dessa avareza, o amor ao dinheiro foi maior do que o amor de Cristo na vida dele. E hoje a pergunta que o Senhor faz na sua vida é: qual tem sido o Mamon na sua vida? Qual rei tem imperado? O que você tem amado mais do que você tem amado a Cristo? Porque o problema de Judas foi, ele alimentou tanto, ele fez com que esse rei crescesse tanto na vida dele, que foi maior que o poder de Cristo. Ele não deixou que Cristo tratasse. E Deus tem te perguntado hoje, que você possa fazer uma reflexão. Qual tem sido esse Deus na sua vida? Houvesse Judas morrido antes da sua última viagem a Jerusalém, e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, e cuja falta muito se faria sentir. Ele estava, irmãos, indo no caminho correto. Ele seguia Cristo. Cristo escolheu ele porque ele sabia que se ele decidisse que ele queria mudar, ele poderia alcançar um lugar nos céus. Não foi uma escolha em vão. Só que o fato dele não ter se deixado tratar fez com que ele perdesse esse lugar entre os outros. E Deus queria escolher ele. Ele estava entre os 12. Ele era um dos apóstolos. Mas o amor às coisas desse mundo foi maior na vida dele. Vamos abrir lá em João 8, no versículo 34. O versículo 34 diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Na verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Aqui está falando que quando a gente se sujeita aos nossos pecados, quando a gente peca, a gente vira escravo das nossas próprias vontades. E esse é o problema do pecado. Quanto mais você alimenta, quanto mais você vai fazendo a sua vontade, e quanto menos você se sujeita a Cristo, mais escravo você fica. E o escravo consegue facilmente a sua liberdade, pelas suas próprias vontades ele consegue se libertar? Ele não consegue, irmãos. Então, quanto mais você pecar e quanto mais você alimentar a sua carne, mais difícil vai ser para você sair desse buraco onde você se encontra. Reconhecia serem seus ensinos, os ensinos de Jesus, superiores a tudo quanto ouvira anteriormente. Então ele reconhecia que o que Jesus falava era poderoso. Amava o grande mestre e anelava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida. E esperava experimentar isso mediante a sua ligação com Jesus.
O Salvador não repelira Judas, dera-lhe lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista. Mas, é aqui que se encontra o problema. Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. É o que acontece na igreja. A gente sabe que o que é falado aqui são palavras que vêm diretamente da boca do Senhor. Todas as vezes que a pastora traz uma palavra de exortação, ou qualquer outro pregador, nós identificamos, nós sabemos que aquela palavra é conosco, mas a gente não se rende inteiramente a Cristo. Não renunciou às suas ambições terrenas, nem ao seu amor ao dinheiro. A gente não nos abdica das nossas vontades. Ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocava no divino molde, não se colocava no lugar que Jesus mandava ele se colocar, não se deixava ser moldado pelo oleiro. Achava que podia reter seus próprios juízos e opiniões e cultivou a disposição de criticar e acusar. Irmãos, quem que critica e acusa? Quem que fica na nossa mente fazendo isso? É o diabo. Ele não se deixou ser moldado por Cristo, mas ele foi moldado pelo diabo. Por quê? Quando você não está debaixo das asas de Cristo, você perde a ação do poder dele na sua mente. E quem passa a cuidar dos seus pensamentos e da sua mente é o diabo. Judas estava cego para a fraqueza de seu caráter. E Cristo o colocou onde pudesse ter oportunidade de ver e de corrigir isso. Ele estava cego, assim como nós estamos cegos nesse momento, achando que o jeito que nós estamos conduzindo a nossa vida está correto. E o que fala? Que Cristo colocou ele num local onde ele pudesse ter a oportunidade de ver. E nessa manhã Deus está nos mostrando: olhe para dentro de si com a minha ajuda e veja. E essa é a oportunidade que Deus nos dá para corrigir aquilo que tem acontecido de errado nos nossos corações. Servindo aos outros, Judas poderia haver desenvolvido um espírito abnegado. Qual era o problema dele? Era a avareza e a arrogância. E Jesus colocou ele para ser um discípulo que operava milagres, ou seja, ajudava as outras pessoas, se colocando numa posição menor, porque eles deveriam ser humildes, e ele era o tesoureiro, ou seja, ele cuidava das finanças dos apóstolos e de Jesus. E Deus colocou ele naquele lugar como uma prova. Olha, você não está vendo, mas eu estou vendo. Por isso que eu estou te colocando aqui, nesse lugar específico, para que você reconheça, me peça ajuda, porque eu vou ajudar. E Deus tem nos colocado em lugares específicos para tratar áreas específicas de nossa vida. Eu não sei apontar qual é o seu pecado, qual é a sua maior dificuldade, mas você, com a ajuda de Cristo, pode olhar para dentro e dizer: olha, de fato, Deus me colocou nessa posição, nesse local, nesse trabalho, no meio dessas pessoas, porque essa é a minha dificuldade. E é aqui que eu preciso ser provada por Cristo. E com a ajuda de Deus, você pode corrigir os defeitos que você tem feito agora. Vamos abrir lá em Tiago 1,15. Amém? Está na página 1445. O versículo 15 diz o seguinte: depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que esse versículo quer dizer? Depois que você olha e você imagina aquilo na sua mente, você tem um desejo, você realiza, o pecado está consumado. E a gente já ouviu que quando a gente peca, é muito mais difícil nós virmos ao arrependimento. E aí no versículo 16 diz: não erreis, meus amados irmãos, porque o salário do pecado é a morte.
E Judas, a concupiscência dele era sempre as riquezas desse mundo, a ganância. E depois que ele teve isso na vida dele, não deixou Jesus trabalhar, veio o pecado. E nós sabemos que a consequência dele foi a morte. Nós sabemos que ele se precipitou, se jogou do penhasco, porque ele não conseguiu se voltar a Cristo. Remunerava-se à custa desses parcos fundos. Porque o que acontecia? Judas, nessa ganância que ele tinha, ele sempre que fazia algum trabalho para Cristo, os irmãos ofereciam um dinheiro, né, para ajudar a obra de Cristo. E Judas pegava pouco desse recurso para ele próprio. Parco significa modestos. Ele pegava pouco desses recursos e ajuntava para ele, como uma forma de autopreservação. Caso o ministério não der certo, eu tenho meus recursos aqui para seguir a minha vida. Esses pretextos serviam aos seus olhos de escusa, ou seja, de desculpa, para a ação que praticava perante Deus. Porém, era ladrão. Quais têm sido as desculpas que você tem arrumado na sua vida? E como Deus tem te visto? Judas arrumava esse pretexto de que ele precisava de dinheiro e era visto como ladrão. Deus tem te visto como mentiroso, como adúltero, como enganador. Qual tem sido o pecado que Deus tem visto na sua vida e que Ele tem te acusado? E ser acusado por Deus, irmãos, é uma coisa extremamente séria. Em seus cálculos, João Batista deveria ser libertado da prisão, porque o Judas achava que Jesus tinha que fazer uma revolução. Judas queria uma luta mais agressiva, pensava que se Jesus não impedisse os discípulos de executar os próprios planos, a obra seria mais bem sucedida. Irmãos, ele chegou no ponto de achar que o que Jesus estava fazendo estava impedindo com que os discípulos crescessem, com que a obra fosse maior. Ele chegou a pensar que se Jesus deixasse os discípulos fazerem o que quiserem, fazesse uma revolução, mais pessoas seriam alcançadas. Imagina quão cego ele não estava para confiar em si próprio e desconfiar de Jesus. Abriu-se-lhe o coração à incredulidade. Irmãos, e esse é o problema do pecado. Porque você pega uma vez, não se arrepende, faz de novo, peca, faz de novo, e aí vai vir o engano. A incredulidade é o resultado do engano. Você faz uma vez, não vem a consequência direta de Deus, e você acha que o que você está fazendo é correto. Só que aí você peca de novo, e é onde você chega na incredulidade, que você para de acreditar no que Deus está fazendo na sua vida. E foi justamente o que aconteceu com Judas. Abriu-se-lhe o coração à incredulidade, e o inimigo forneceu pensamentos de dúvida e rebelião. Por que Jesus se demorava tanto em coisas desanimadoras? Por que Jesus ficava tanto tempo falando com as pessoas em vez de ir lá e tomar o poder? Por que predizia provas e perseguições para si mesmo e para os discípulos? Por que ele ficava falando contra os fariseus que só arrancava perseguição para a vida deles? Por que Jesus só não ficava quieto? Isso eram as coisas que se passavam na mente dele. E no final dos tempos, irmãos, se nós tivermos esse mesmo pensamento, como vai ser a nossa reação perante juízes? Nós vamos preferir não ter perseguições sobre nós mesmos do que acreditar e fazer aquilo que Deus tem nos pedido? Isso é um fruto da incredulidade. Quando nós não temos certeza do que Deus tem feito nas nossas vidas, nós passamos a duvidar e tomar atitudes precipitadas que Deus não pediu para nós. E aqui eu coloquei a definição de incredulidade: descrença, falta de fé religiosa, ateísmo, qualidade ou estado de atitude ou inclinação de quem tem dificuldade de crer. Você tem tido dificuldade de crer? Você tem tido dificuldade de fazer aquilo que Deus tem te pedido? Você tem sido incrédulo. E a incredulidade é uma consequência do engano, do pecado que você vem cometendo. Judas não chegara à conclusão de que Jesus não fosse o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele acreditava na divindade de Jesus, mas estava duvidando e procurando alguma explicação para as suas poderosas obras. Ele começou a duvidar. E o que acontece com a igreja é: nós acreditamos em Jesus,
acreditamos na palavra, mas começamos a duvidar e procurar explicações. Vamos abrir de novo em João, dessa vez no capítulo 20, no verso 27. O verso 27 diz o seguinte: Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Nesse contexto, Jesus havia ressuscitado e ele veio aparecer para os discípulos e Tomé não creu. E o que ele fala a Tomé? Não seja incrédulo, mas crente. Irmãos, que você não precisa ser como Tomé, que precisou ver Jesus na frente dele para crer, mas que você abra mão dessa incredulidade, desse pecado que te cega, e que você possa passar a acreditar firmemente nas coisas que Deus tem para falar com vocês. Quando Jesus ele faz aquele discurso de que ele é o pão da vida e que a gente tem que comer da carne dele e beber do sangue dele, o Judas ele fica incrédulo. A Ellen White fala que ele ficou desgostoso. Julgava enxergar longe e pensou poder ver que Jesus não teria honras e não poderia conceder altas posições a seus seguidores. Quando ele viu que o discurso de Jesus não pregava altos cargos, altos recursos financeiros, ele ficou desgostoso porque o que ele queria eram as coisas desse mundo. Decidiu não se unir a Cristo tão intimamente. E aqui eu ainda coloquei reservas. Quando nós vemos que o que Jesus quer fazer na nossa vida, que o trabalho de transformação não é exatamente aquelas áreas que a gente quer que ele toque, nós temos reservas e não nos entregamos por completo. E Judas fez isso, que não se pudesse retirar, vigiaria e assim fez. Então, ao invés dele se entregar para Cristo e seguir a obra dele de forma completa, deixar que Jesus transformasse ele teve reservas. E o problema de quando nós temos reservas é que elas começam a se ampliar. Nunca fica só um pedacinho. Eu não quero que Jesus trabalhe aqui. Mas aí o pecado começa a crescer na sua vida. Não, mas já não está aqui, toma aqui também. E nisso começa a se espalhar. Em vez de serem reservas, você começa a ser completamente possuído pelo mal. Porque essas reservas, irmãos, são pecado. E é que nem aquela ilustração do muro. Quem está lá em cima já não é de Cristo. Porque se estivesse em cima, é porque não decidiu completamente. E isso são as reservas. Quando nós temos reservas e não nos entregamos, o diabo já está na nossa vida. Daquele tempo em diante, exprimia dúvidas que confundiam os discípulos, introduzia controvérsias e extraviados sentimentos, empregando argumentos apresentados pelos escribas e fariseus contra as reivindicações de Cristo. O problema de quando você se perde é que não é só você. Toda a sua família pode se perder. As dúvidas de Judas começou a se espalhar pelos discípulos. Eles começaram a ter sentimentos extraviados. Eles começaram a pensar. E o que Judas fez? Ele pegava até mesmo os argumentos dos fariseus e usava contra Cristo. Mas se você acha que Judas fazia uma rebelião explícita, ele não fazia. No versículo, no texto acrescentava desânimo. Esses pensamentos acrescentavam desânimo em cima dos discípulos, que os assaltava de contínuo. Todavia, tudo isso era feito por Judas de maneira a parecer que era consciencioso. Ou seja, ele não fazia isso para parecer que era uma rebelião. Ele fazia para parecer, não, eu estou preocupada com a obra de Cristo. Não, eu só quero que a gente organize para a gente não ter tanta perseguição, para não ter tanta preocupação. Não, vamos ter mais recursos para a gente não ter que ficar dependendo da ajuda dos outros. Só que o que Deus manda é que nós acreditemos na palavra dele, sem reservas e sempre busquemos ele, independente das dificuldades que nós vamos ter. Judas fazia uma rebelião, isso desanima. Irmão, se nós estamos desanimados, significa que nós temos tido atitudes igual às atitudes de Judas.
Porque o pecado traz o engano, traz o desânimo, você não tem vontade de continuar, porque a luz não convive com as trevas. Então, como você vai obedecer se tudo que você fez anteriormente é pecado? E o que aconteceu com ele? Desânimo. E ele se julgava mais sábio do que Cristo. Vamos abrir lá em Colossenses 2, no versículo 4. Colossenses 2, 4 diz o seguinte: E isso eu digo para que ninguém nos engane com palavras persuasivas. O que Judas fazia era tentar persuadir as pessoas. Ele era insidioso, ou seja, ele era de pouquinho, nem parecia que ele estava de fato incitando uma contenda. Mas aqueles que estão perto de Cristo percebem as artimanhas de Satanás. Eles percebem qualquer sutileza, porque quando a gente está perto de Cristo, Ele nos ajuda a ser vigilante. Ele nos ajuda a estarmos atentos a cada detalhe. E quando nós nos permitirmos sermos manipulados, significa que nós não estamos próximos o suficiente de Cristo. E Jesus diz, para que ninguém nos engane por palavras persuasivas. No mundo vai ter muitas pessoas tentando fazer com que a gente discorde com o que está sendo dito aqui, tentando fazer com que nós saiamos do caminho. Mas se você tem convicção naquilo que você acredita, isso não vai acontecer com a sua vida. Só que Judas, ele não era forte o suficiente. E ele não só se deixou ser persuadido pelo diabo, como ele começou a tentar incitar outras pessoas também. Judas não acreditava, entretanto, porque o que acontece, irmãos? A gente sabe que ele vai e vende Jesus por 30 moedas. E agora vamos falar sobre essa situação. Judas não acreditava, entretanto, que Cristo se deixasse prender. Ele vendeu a Cristo? Ele vendeu, só que ele achava, não, eu vou vender a Cristo, mas não vai acontecer nada, porque ele vai soltar. Traindo, intentava dar-lhe uma lição. Irmãos, olha isso. Judas, traindo ele, tentou falar, não, Cristo, olha aqui, presta atenção, toma cuidado comigo. Olha isso. Pretendia desempenhar um papel que daí em diante tornaria o Salvador cuidadoso quanto a tratá-lo com devido respeito. Irmãos, olha isso. Somos nós que temos que tratar Deus com devido respeito. Não nós que temos que falar, Deus, o Senhor toma cuidado de mim, porque senão eu vou sair dos seus caminhos. Olha isso. Como o engano de Satanás chega na mente dele. Às vezes nós achamos que Deus tem uma forma específica que Ele tem que tratar para conosco, mas é Deus quem sabe disso. Nós não podemos, de maneira alguma, ditar para Deus a forma com que Ele tem que agir nas nossas vidas. Mas Judas não sabia que estava entregando Cristo à morte. Ao aproximar-se o julgamento do fim, não mais podia Judas suportar a tortura de sua consciência culpada. Quando ele percebeu que Jesus de fato iria morrer, que ele não iria restaurar aquela rebelião que ele queria, pesou a consciência dele. Só que veio o arrependimento? Não, veio o remorso. E remorso nunca é algo que vai trabalhar de fato o arrependimento, o quebrantar dos corações. Ele dizia, pequei, gritou Judas, traindo sangue inocente. Judas então lançou-se aos pés do Salvador, confessou que Jesus era Filho de Deus, implorou-lhe que livrasse a si mesmo de seus inimigos. Jesus sabia que Judas não havia se arrependido verdadeiramente do seu ato, porque Jesus olha os corações, Ele esquadrinha, e Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros. O falso discípulo temia a punição. Ele não se arrependeu, ele não teve remorso, porque ele viu de fato que ele tinha visto com Cristo, mas ele tinha medo do que poderia acontecer com ele depois. E o que acontece conosco é justamente isso. Muitas vezes nós não nos arrependemos verdadeiramente, a gente tem medo da nossa punição final, temos medo de não estarmos entre os salvos, não porque não amamos a Cristo, mas porque temos medo de queimar no lago de fogo. E dessa forma nós nunca vamos atingir o verdadeiro arrependimento, irmãos.
mas não sentiu genuína tristeza por ter entregado o imaculado Filho de Deus. E aqui eu trouxe de novo o tema da palavra de louvor: degradante traição de Judas. Foi o processo que ele passou ao longo de toda a vida dele. A partir do momento que ele deixou Satanás entrar, veio o engano, veio a incredulidade, a visão ficou obscurecida. Degradante significa algo que vai acontecendo aos poucos, é algo progressivo. Degradante traição de Judas e o falso remanescente. Se nós deixarmos que Satanás conduza nossas mentes, em vez de sermos levados ao verdadeiro arrependimento de Cristo, nós vamos até ter uma aparência de sermos remanescentes e ser salvos, mas Jesus vai saber que nós somos falsos. E na hora de verdadeiramente afirmar a Cristo nas nossas vidas, nós vamos trair, assim como Judas fez. E o que Deus está falando nessa igreja hoje é que ainda tem muitos que serão traidores. Se não deixar Jesus tratar no coração de cada um, nós seremos o falso remanescente, irmãos. E Deus nessa manhã quer te chamar ao arrependimento, Ele quer te tirar dessa situação que você está. Amém? Que você possa nessa manhã deixar Jesus falar no seu coração. A palavra, a primeira música que nós vamos cantar, ela diz o seguinte: fala sobre nós abrirmos: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você ouviu o que Deus falou com você nessa manhã, não endureça o seu coração. Enquanto essa música está tocando, que você possa orar e falar: Deus, eu não consigo me ver tão sério quanto foi dito nessa manhã, mas que o Senhor possa quebrantar o meu coração e que o Senhor possa me tocar, em nome de Jesus. Amém.